Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 6 erros comuns na hora de escolher os pontos de tomadas e interruptores e como eles podem atrapalhar na hora de decorar ou dificultar a funcionalidade da sua casa. Olá, gente, tudo bem? Você está no canal Laislaiane Arquitetura, sejam todos bem-vindos. E os erros que irei citar não está relacionada à parte elétrica da casa, está mais relacionada à funcionalidade da casa, como esses pontos escolhidos, adotados em locais errados, podem complicar o dia a dia, a decoração da sua casa. E para você que não é profissional da área, mas está com a mão na massa, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que alguma dica, alguma observação aqui vai te ajudar. O primeiro erro é o erro mais comum e o pior de todos, na minha opinião. É você instalar esses pontos de tomada e interruptores aleatórios, sem nenhum layout para seguir. O ideal é claro que você tenha um projeto de pontos elétricos, vai facilitar a sua vida, mas se você não tem, você mesmo pode levar em consideração o layout da sua residência. Por exemplo, em uma sala, se você considerar onde você planeja a posição da sua TV, você já vai pensar ali, planejar em ter ali tomadas suficientes para atender a sua TV. E em outras paredes, aqui eu pretendo pôr uma iluminação ao lado do sofá, na mesa lateral, você já tem que prever ali num ponto para aquela luminária. Porque eu tenho certeza que muita gente já passou por a situação seguinte, de querer adotar o painel em uma parede, a sua TV, e de repente ali não ter tomada suficiente para atender e de repente ter que adotar o painel em outro lugar que não era de preferência. Então muda totalmente a ideia da decoração, fica muito ruim. E esses problemas na cozinha é mais complicado ainda. Mas muita gente pensa também o seguinte: eu vou pôr tomadas em todas as paredes, muitas tomadas para não faltar. Então começa a quebrar todas as paredes para pôr tomadas às vezes desnecessárias. Isso também é um erro. O ideal sempre é o planejamento. Pensa antes onde vai ficar cada mobília para poder adotar no canto certo. É bem estranho entrar em um ambiente e perceber que as tomadas foram instaladas de forma aleatória, desordenada, com alturas diferentes. E fica bem deselegante, pessoal, porque existe um padrão para alturas de tomadas baixas, médias e altas. É claro que para adaptar ao móvel, ao nicho, a gente pode mudar a altura dessa tomada, mas em casos mais específicos. E para orientar a instalação desses pontos, existe uma norma específica que trata a respeito da altura também desses pontos. Então, por exemplo, para a tomada baixa, a gente tem uma altura mínima de 30 a 40 centímetros do piso acabado. Evitar sempre que esses pontos fiquem bem próximos ao chão para evitar o contato com a água. A tomada média fica entre 1,20 a 1,30 do piso acabado. E a tomada alta você pode adotar entre 2 a 2,25 do piso acabado. E essas alturas de tomadas mais baixas também vai favorecer, a quem tem dificuldade de locomoção, quem é deficiente. Então, é sempre bom, pessoal, avaliar, notar qual é a altura ideal, principalmente em locais que vão atender pessoas com necessidades especiais. Então é sempre bom conferir as normas específicas. A terceira situação, que é um erro, inclusive bem perigoso, é adotar tomadas próximas a áreas molhadas. Isso acontece muito em cozinha, na área molhada, na bancada. Muitas vezes a gente consegue achar uma tomada assim muito próximo da torneira. E isso é bem perigoso, o respingo de água ali batendo naquela tomada. O ideal é adotar essa tomada com a distância mínima aí de 60 centímetros dessa torneira e com uma altura suficiente para que essa água não possa chegar a essa tomada também. O ideal é ficar também em cima do respaldo, A tomada ficar adotada em cima do respaldo da bancada.
E no caso de banheiro, ter atenção também no lavatório de manter uma distância, e já do box também uma distância aí de 60 centímetros, e de banheiras também, para evitar qualquer acidente, pessoal. Sobrecarregar uma tomada utilizando multiplicadores de tomada pode ser muito perigoso, principalmente se você for utilizar nas tomadas eletrodomésticos com potência alta, como geladeira, micro-ondas, fornos. Então tem que ter muito cuidado. Então o que você deve fazer? A princípio, o ideal é evitar, faltar tomadas. Então é muito importante pensar num projeto elétrico antes, para evitar essa falta, essa deficiência na sua cozinha, no seu ambiente. E se está faltando, o ideal é, claro, providenciar. Mas se por um acaso você for utilizar algum T, alguma coisa, sempre prestar atenção em qual eletro você está adicionando ali aquela tomada, porque a sua tomada ela tem um limite para suportar. Então, se você colocar muitos elétrons ali que possam ultrapassar esse limite da sua tomada, pode acontecer aí um desastre, muito grande, e você pode ter um prejuízo, tanto material como na saúde. Então prestar atenção nesses detalhes, porque é tão comum que às vezes a gente esquece e sobrecarrega uma tomada e é muito perigoso. Agora, falando do interruptor, muita gente acha que economiza quando adota apenas uma seção para ligar todas as luzes do ambiente. Isso é um erro muito comum. Porém, engana-se quem acha que está economizando. Se você tem uma seção para ligar todas as luminárias do seu ambiente, por exemplo, uma sala, você está ligando luzes, às vezes, desnecessárias. Por quê? Quando você tem seções diferentes, além de você promover um ambiente aconchegante, porque você pode ter uma seção para ligar apenas a luz geral, aquela luz que fica no meio, uma seção para ligar, por exemplo, o lustre da sua mesa de jantar, e uma seção para ligar, por exemplo, as luminárias secundárias que estão, por exemplo, decorando, iluminando a decoração, como quadros, enfim. Essas iluminações secundárias, às vezes, não precisam estar ligadas, ou então você não quer iluminar o seu ambiente com aquela luz muito forte, então você pode ligar apenas aquelas luminárias mais aconchegantes, até para assistir, fica legal. Então se liga aí, na hora de adotar a iluminação do seu ambiente, verifique se realmente a quantidade de seções é suficiente para a quantidade de iluminação que você tem no seu ambiente. E assim você vai ter, economia e aconchego em um ambiente só. E o último erro, ainda falando sobre interruptores, quem nunca aí passou pela situação de chegar em casa e infelizmente o seu interruptor para acionar a iluminação da sua residência não fica ali acessível. Você tem que atravessar a sua sala, por exemplo, no escuro para poder acionar esse interruptor. Ou então, outra situação muito comum digamos que você tem a iluminação da escada. Muitas vezes a gente só tem como ligar essa escada na parte do térreo. Então você liga a iluminação, mas quando você sobe e na hora de descer, que a iluminação da escada está escura, você não tem como ter essa iluminação acionada, porque o interruptor está lá embaixo, só está lá embaixo, Então é um problema, fica meio complicado andar aí de cobra cega no escuro, é bem perigoso. No caso das entradas, dos ambientes, é sempre interessante adotar um interruptor mais próximo possível das portas. Então, pessoal, nesses casos, para facilitar a vida, é sempre bom investir, por exemplo, em um interruptor paralelo. Por exemplo, se você tem duas entradas, você pode adotar dois interruptores que acendam as mesmas luminárias daquele ambiente. No caso da escada, o ideal é adotar sim esse interruptor paralelo para você poder acionar a iluminação da escada, tanto na parte térrea da sua casa, como na parte superior também.
Então, esses interruptores facilitam que você ligue a mesma luminária, Então, o vídeo de hoje foi bem curtinho, 6 situações que podem trazer várias dores de cabeça, mas agora você já sabe, você já está um pouco mais por dentro. Espero que vocês tenham gostado, adotem essas dicas na hora de planejar o espaço de vocês. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!